conhecimento da possibilidade daquele que está sendo acusado, seja de uma infração administrativa, seja de uma infração civil, ou seja de uma infração criminal, para que ele possa se defender, né? Se defender. Então, nós temos aí, no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, a obrigação do Estado, do Poder Judiciário, ou mesmo na esfera administrativa, em oferecer a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, né? Está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Mas tudo isso depende do quê? Depende de provas, né? Então, o devido processo legal é a balancinha, né? Os senhores já devem ter prestado atenção, que se usa muito a balancinha nas camisetas, aí quando se refere ao processo. O processo é a balancinha, ou seja, quando for a acusação que estiver alegando, aí tem que colocar lá na balancinha as provas, né? Provas que poderão ser documentais, poderão ser testemunhais, poderão ser periciais, e do outro lado, quando da defesa, também tem que colocar no outro lado da balancinha, no outro prato, né, as provas também, sejam testemunhais, sejam periciais, sejam documentais, então tem que colocar essas provas. Então, o ônus da prova é sempre daquele que alega. Por um momento será da acusação, no outro momento será da defesa que estará alegando, né? É como prever, tanto no inquérito, no devido processo legal administrativo, conforme prevê o artigo 36 da Lei 9.784 de 99, conforme prevê no devido processo legal civil, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, o ônus da prova, tanto na acusação quanto na defesa, será daquele que alegar. Então, está lá no artigo 373, da Lei 13.105 de 2015, né? E no âmbito criminal, logicamente, numa infração criminal, que poderá ser uma prática de um crime ou de uma contravenção penal, né? A contravenção penal, como define o decreto 3.688 de 41, né? Vai sumir esse decreto, porque agora com a PL 236 de 2012, ou seja, o projeto de lei 236, vai surgir um novo Código Penal, e aí não teremos mais essa figura da contravenção penal, né? O importante é que tudo precisa de prova, e hoje nós vamos estudar uma prova importante, né? Uma prova importante no cartório, principalmente na questão civil, na questão de dívida, né? Que é exatamente o protesto, né? O protesto, o que é o protesto? Na verdade, o protesto, como prevê o artigo 1º da Lei 9.492 de 97, Lei 9492, 9.492 de 97, não confundamos com a lei inversa, né? Que é a Lei 9294, que é a lei que proíbe de fumar cigarro, né? Lei 9294, essa lei é a 9492 de 97, que é a lei do protesto, né? O protesto, o que é? O protesto na verdade, um ato administrativo formal, já que ele está cercado aí de injunções legais, né? Tem leis para tudo, então nós temos aí um ato formal e solene, né? Solene, porque não pode ser feito em qualquer lugar, não pode ser feito de qualquer jeito, então é um ato administrativo formal e solene, pelo qual se prova, ou seja, se constitui uma prova, tanto nos termos do artigo 36 da Lei 9784 de 99, quanto no artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, do artigo 156 do Código de Processo Penal, o artigo 818 da CLT, né, o artigo 296 do Decreto-Lei 1002 de 69, que é o Código de Processo Penal Militar. Então, sempre aquele que vai... A prova sempre será em cargo daquele que vai alegar alguma coisa, seja na acusação ou seja na defesa, e tem que ter prova. Então, nós temos aqui uma prova, né? E o protesto, então, é uma prova. Então, o protesto judicial, aquele protesto que é realizado em cartório, ele trata-se de um meio de prova, é uma prova, né? Então, veja que ele prova o quê? Ele prova a inadimplência, ele não prova a dívida, aqui é o primeiro ponto. Qual é a diferença de um devedor para um inadimplente, né? Inadimplente é aquele que não paga
não paga no vencimento, e uma dívida ela só é exigível, por exemplo, se nós pegarmos o artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, o artigo 783 diz que um título ele estará apto à execução cível, por exemplo, a penhora de um bem, lá do artigo 831 da Lei 13.105 de 2015, quando ele tiver 3 condições básicas, 3 requisitos básicos, né? O título terá que ser executivo, logicamente, então todo título é executivo, ele pode ser judicial ou extrajudicial, né? Judicial é quando ele passa pelo processo de conhecimento, ou seja, ele provém de uma sentença, nesse caso lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, então, por isso, é um título executivo judicial, está lá no artigo 515, da Lei 13.105 de 2015, né? Artigo 515 são aqueles títulos que vêm de um procedimento judicial, e tem os títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles que são constituídos fora do Poder Judiciário, fora do âmbito do Estado, como aqueles que estão lá no artigo 784 da Lei 13.105 de 2015. Então, nós temos dois tipos de títulos executivos judiciais e o executivo extrajudiciais, não é verdade? Então, executivos judiciais, os chamados títulos executivos judiciais, e os títulos executivos extrajudiciais, né? Então, vejam que esses títulos, para serem efetivamente executivos, ou seja, para que eles sejam executados, que é a segunda fase do processo civil, começa lá no artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, esse título tem que ser certo, líquido e exigível, né? Certo, líquido e exigível, certo? Tem que estar previsto na lei, né? Líquido, ele tem que ter um valor X, não pode ser indexador, né? Esse título vale 3 salários mínimos, esse título vale, não, negativo, tem que ter um valor, R$ 1.000, 2.000, 3.000, não é verdade? Tem que ter um valor, por isso ele é líquido, né? E exigível. O título será exigível a partir do dia do pagamento, que deveria ter acontecido o pagamento e não houve o pagamento, a dia do vencimento, até a prescrição, né? Nós temos aí que uma dívida, ela pode ter 10 anos para ser cobrada, né? É o que está previsto lá no artigo 205 da Lei 10.406 de 2002. Então, não existe aí o resto da vida para cobrar uma dívida. Se alguém me deve, eu tenho aí 10 anos para cobrar essa pessoa, conforme prevê o artigo 205. Ainda tem aqueles casos especiais do artigo 206 da Lei 10.406 de 2002, que são os casos específicos, alguns casos 3 anos, outros casos 4 anos, outros casos 5 anos. A norma geral está no artigo 205 da Lei 10.406 de 2002, e a prescrição, ou seja, a partir do momento que eu não posso mais cobrar, é de 10 anos, né? Então, vejo que nesse período de execução, ou seja, no período que está apto à execução, o título é executivo, que existe a inadimplência. Então, inadimplente é aquele que vence o título e a pessoa não paga. Devedor é aquele que ainda não venceu, né? Eu estou aqui com a conta da luz, vai vencer agora o dia 20, né? Eu sou um devedor, eu não sou inadimplente. Agora, se o dia 20 eu não pagar, aí eu passarei a ser inadimplente. Então, quando alguém deve para alguém e quer uma prova, que o Estado prove isso, que o Estado ofereça uma prova, existe o processo, né? O processo é que vai provar a inadimplência. Então, o credor, ele terá que ir lá no cartório de protestos e pedir o protesto de um determinado título, onde haverá informação de que o título não foi pago, por isso a situação de inadimplência, né? Ou seja, além da inadimplência, também se prova através do protesto, ou seja, é um meio de comprovação, um meio de prova, né? Que vai servir de comprovação aquilo que for alegado, seja na ação de cobrança, ou seja, numa ação munitória, né? Ação munitória, nos termos do que prevê o artigo 700 da Lei 13.105 de 2015, a ação munitória é aquela ação em que eu vou ajuizar no juízo de conhecimento, ou seja, na primeira fase do processo civil,
para que o juiz diga se aquele título é certo, líquido, exigível, né? Então, perdi o prazo, não tenho o que fazer.